Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, estamos no dia 26 de agosto, uma terça-feira de uma semana muito movimentada, não em termos da economia brasileira ou mundial, teve poucas novidades, mas no campo da política aqui do nosso país. Começou efetivamente as discussões a partir dos candidatos à presidência da República e nós enxergamos, a meu ver, vários absurdos, assim como várias coisas positivas, mas não é o fórum aqui, pelo menos nesse momento, para me pronunciar. Acho que vamos pronunciar talvez quando tiver debates, se ocorrerem com todos os candidatos. Mas já que é sexta-feira, vamos preparar o final de semana, aquela bebidinha especial, mas antes de mais nada, vamos para o nosso resumão semanal, então já para o trabalho. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, nós fizemos uma análise um pouco mais meticulosa sobre os argumentos pelos quais aqui, Eduardo Starosta, eu considero que é interessante privatizar a Petrobras. A meu ver, o principal deles não é de ordem do tamanho do Estado, da questão da intervenção do Estado na economia, toda aquela coisa que esquerda e direita vivem discutindo. E a minha justificativa é bastante prática. Olha o que está acontecendo no mercado mundial de veículos, pessoal. Cada vez mais a eletrificação ela está se consolidando. O que falta é uma bateria de mais alta durabilidade e também com uma recarga mais rápida. Depois disso, o carro elétrico vai ser muito mais competitivo e mais econômico do que os movidos por motores de combustão interna. E com isso, o que acontece com o petróleo? Reduz muito, mas muito mesmo, a sua utilidade no dia a dia da humanidade. E aí, nesse contexto, um país possuindo uma empresa gigante, uma das maiores do mundo, sem saber direito o que fazer com toda aquela estrutura, vai virar sucata. Então, enquanto está dando lucro, é bom vender e com esse dinheiro fazer coisas melhores ainda. Pode-se até reduzir dívida pública, mas eu acho que seria extremamente proveitoso para o nosso país usar esse dinheiro da eventual venda da Petrobras no sentido de desenvolver novas frentes de empreendedorismo no país, apoiar aquilo que se chama hoje de startups, como a Coreia fez lá nos anos 80 e hoje a gente pode ver que é um dos países mais ricos do mundo. Então, o renascimento do que era a Petrobras, o petróleo nosso, pode ser várias, dezenas, até talvez centenas de empresas que tenham produtos ao nível de comercialização global e que sejam bastante competitivas, gerem muito emprego, renda qualificada aqui para o nosso país. Na terça-feira, nós começamos a tratar no nosso vídeo a respeito da pedra da fome. O que são essas pedras? São pedras, é claro, mas que normalmente ficam abaixo do leito dos rios, especialmente na Europa Central, e quando o volume de água dessas correntes cai, simplesmente essas pedras aparecem com algumas inscrições das pessoas antigas, de séculos passados, dizendo: olha, chegou um período de fome, é melhor, antes que seja tarde demais, acumular alimentos. Era uma medida cultural preventiva para evitar muito flagelo nos períodos mais agudos de seca na Europa. E essa seca atual, segundo falam as pessoas especializadas nisso, é a mais intensa no último meio milênio. Ou seja, estiagem desse tamanho só lá pela época do descobrimento do Brasil. Imaginem o que é isso. Evidentemente, isso aí vai comprometer ou está comprometendo as safras europeias. E é aí que eu chego no outro ponto dessa edição de terça-feira do Fora de Curva. Esse problema dos europeus pode virar oportunidade para a produção agrícola brasileira, especialmente se nós tivermos condições de desenvolver, num curto espaço de tempo, o fornecimento de alimentos mais in natura que eles consomem de maneira mais intensa, ou preferem eles, pelo menos, em tempos de normalidade. E o outro assunto que rapidamente eu coloquei no Fora de Curva de terça, quebrando uma tradição que é um assunto por dia, mas estava gritando ali na minha cara, é a decisão da Ford de demitir 3 mil funcionários entre as unidades industriais dos Estados Unidos e da Índia, com o objetivo de focar seus investimentos em carros movidos a energia elétrica. Mais um indicativo do que eu falei no dia anterior a respeito da Petrobras, de que
o petróleo como combustível para combustão interna de caminhões, de carros, não tem tanto tempo assim de vida. Talvez já na virada da década ele esteja em segundo lugar, perdendo para os carros eletrificados. E isso é bom a gente prestar atenção. Na quarta-feira nós fizemos uma análise do IPCA 15 e, pelo que eu vejo, os espectadores do Fora de Curva não estão muito afim de ficar olhando números, gráficos na tela. Foi o dia de pior audiência do canal na semana e não sei se não foi no mês. Mas é aquela coisa, eu tenho que informar, me sinto na obrigação de informar o espectador, então tenha um pouco de paciência comigo, por favor. Mas, com o recuo do IPCA de 0,73%, eu fiz a seguinte reflexão. Bom, a inflação virou deflação, mas até quando vai acontecer isso? Pelas análises que dá para fazer, é uma coisa muito instável, porque tem muita incerteza, não só no Brasil, mas especialmente no mundo. É provável que julho, sim, está consolidada a deflação. Agosto, praticamente essa mesma realidade. Eu tenho sérias suspeitas que uma deflação mais moderada, não nessa intensidade que nós estamos tendo agora, vai também ocorrer em setembro e a partir de outubro essa situação se reverte, mas por uma inflação muito pequena, em torno de 0,1 a 0,25% ao mês, o que fica bem adequado aos históricos pretendidos pelas autoridades monetárias brasileiras. Ah, e lembrando, essa deflação ela não tem a ver com alta de juros, e sim inicialmente com redução do ICMS sobre combustíveis, energia e telefonia, que a gente não viu a cor desse dinheiro de volta para a gente. Vamos atacar as telefônicas, sim, e também em função de um contexto internacional, especialmente de valorização do real e queda do preço internacional do petróleo, que agora está mais ou menos estável, mas ainda influencia na direção negativa os preços aqui no Brasil. E finalmente no Fora de Curva de ontem, sexta-feira, que ao contrário do de quinta-feira, deu uma revertida na audiência. Talvez ele vire o vídeo com mais acessos agora no mês de agosto. Eu tratei especificamente da questão do posicionamento geopolítico russo em torno dessa guerra com a Ucrânia, mas não naquela visão que nós estamos acostumados em relação à moralidade da guerra. A gente sabe que é imoral, mas também nós temos que reconhecer que os estadistas não pensam como gente normal, concordam? E aí, nessa análise, eu cheguei a uma conclusão bastante estranha, até eu mesmo me surpreendi. A Rússia ela tem mais problemas geopolíticos, mais ameaças geopolíticas nesse contexto com a China do que com a Europa, do que com a OTAN. Prestar atenção nisso que a história das próximas décadas vai trazer muitas novidades. E sobre hoje, gente, alguma coisa que eu ia falar na quarta-feira, se não me engano, quinta, que não chegou o dado, chegou agora na sexta, é a questão da arrecadação federal de impostos. Em julho fechou em 202,6 bilhões de reais. Isso significou um crescimento de 7,47% em relação a julho do ano passado, que é um excelente resultado. Eu achava que ia cair a progressividade de crescimento da arrecadação, e realmente caiu, estava em torno de 10, 9%, caiu para 7,47%, mas a minha estimativa ficava mais ou menos em torno de 4%. Então, isso mostra o quê? A economia brasileira ela está bombando muito mais do que nós imaginamos. E aí, já estamos falando de julho, e julho já é segundo semestre. E segundo semestre, com esse dado, já é um forte indicativo de que a atividade das empresas ela continua assim em franco crescimento. O PIB brasileiro, agora eu vou pensar em refazer as minhas estimativas em função dessas novas evidências, deve sim superar e até bastante os 2,5% que eu projetei lá no início do ano e que só agora o boletim Focus lá do setor financeiro está começando a concordar, se aproximar desse número que eu falei. Mas aí vamos pensar, o que está acontecendo? Nós só ouvimos falar queda de IPI sobre combustíveis, queda de IPI sobre produtos industriais e também redução de impostos de importação. Como é que o governo brasileiro está cobrando menos impostos e arrecadando mais?
Aí vão ver especificamente os principais componentes da arrecadação brasileira. Então eu tenho uma tabela aqui na minha frente, que eu vou desviar o olhar para dar uma olhada nela, para não errar números para vocês, e não vai aparecer na tela, porque quando eu ponho tabela cai a audiência do Fora de Curva, então acho que não sei como vocês gostam mais dessa carinha aqui do que das informações que eu boto via gráficos e quadros. Então, deixa eu mostrar para vocês no gogó o que está acontecendo. Efetivamente, os impostos federais de maior relevância no Brasil é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, e esse em julho último chegou a 35,38 bilhões, frente a 27 bilhões lá de julho do ano passado. Um crescimento nominal, que é contando com a inflação, de quase 30%, e real, descontando essa inflação, que deve estar em torno de 20%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, é o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas ou empresas que efetivamente está fazendo com que as receitas tributárias federais estejam crescendo tanto. Também eles têm um outro detalhamento, que é imposto de renda total de mais empresas, que no mês passado foi de 34 bilhões de reais, ante a quase 26 bilhões em julho do ano passado. Crescimento nominal de 32% e real ao redor de 22%. De novo, empresas, talvez não com aquela configuração jurídica tradicional, mas são empresas que estão fazendo com que a arrecadação, com que a atividade econômica do Brasil efetivamente cresça. Por outro lado, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o que mais pesa na mesa do consumidor, porque é imposto indireto, queda de 8,57% em termos nominais, em termos reais deve chegar a perto de 20%, os 17%. Imposto de renda pessoa física, queda de 9,23%. E aí estão falando tanto do reajuste da tabela do imposto de renda. Olha só que informação interessante nós temos. A arrecadação total de julho, é verdade, não é o mês mais importante que chega imposto de renda para o governo, foi de 4,6 bilhões de reais. Isso vai significar uma participação na arrecadação total de 3,3%, ou seja, é muito pequena. Isso que eu não coloquei aí é a questão da receita previdenciária. Como é que ficou a receita previdenciária? A arrecadação de 44,4 bilhões, um crescimento de 14% frente ao mesmo período, julho do ano passado. Ou seja, pessoal, a receita tributária da União ela está crescendo não em função de uma ânsia de busca por novos impostos. As alíquotas até diminuíram, mas a expansão está acontecendo fundamentalmente em função da melhoria da situação econômica do país. Uma empresa que não tem lucro não vai pagar imposto de renda, vamos lembrar isso. E se o imposto de renda à pessoa jurídica está aumentando, isso significa que o lucro está aumentando, e essas empresas com lucros maiores significa que estão operando mais, estão vendendo mais, estão produzindo mais, estão prestando serviços em maior quantidade, e isso que tem gerado as surpresas dos analistas de plantão. Pelo jeito, eles não estão analisando efetivamente a performance das empresas. Nós temos aqui a mania no Brasil e no mundo também de fazer uma análise econômica baseada em agricultura, depois vem comércio, serviços e indústria. Só que a base pela qual nós analisamos, as bases estatísticas, elas não mudam muito rapidamente. Isso pode ser uma explicação para a situação. Por exemplo, talvez daqui uns 2 a 3 anos já entre no mercado algumas empresas especializadas em prestar serviços no metaverso, que é essa coisa aí que o cara do Facebook, agora a Meta, está inventando aí com outras empresas. Provavelmente isso aí vai ser uma atividade muito importante, ela vai se desenvolver rapidamente, mas só vai entrar nas estatísticas de produção depois de uns 5 ou 6 anos da atividade estar consolidada. Então nós temos esse gap. O que está acontecendo, a meu ver, então?
Os setores tradicionais do Brasil, eles realmente mostram que estão patinando, mas tem muita coisa nova surgindo que muitas vezes as estatísticas tradicionais de produção não estão computando e que estão provocando sim uma reação positiva na realidade econômica brasileira. E assim, gente, essa parte do Fora de Curva de hoje fica por aqui. E agora vamos para o quadro principal, que são as nossas crônicas que antecedem o final de semana. Então preparem os copos porque a bagunça já vai começar. E aí, iniciando o nosso bate-papo mais informal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a mordida mais forte que existe no mundo? Muita gente fala que é crocodilo, é leão, é tubarão. Nada disso. Olha só o que aconteceu. Uma menininha de 2 aninhos estava lá brincando com seus bichinhos de plástico, de pelúcia, sei lá, e, na sua inocência, viu um bichinho diferente e resolveu pegar esse bichinho com a mão para ver qual era do sujeito. Só que esse sujeito era, na verdade, uma sujeita chamada cobra. E a serpente não perdeu tempo, pegou em nhaque na menina. Será que é a cobra que tem a mordida mais forte do mundo? Espera um pouquinho. O que aconteceu logo depois desse ataque? A menina não foi levar desaforo para casa. Ela pegou a cobra e nhaque, mordeu. Mordeu e matou a cobra, que era venenosa. A menininha teve que ir para o hospital, tomou soro, ficou bem. Mas aqui nós temos a resposta. A mordida mais forte, mais mortal, mais perigosa do mundo vem do dente de leite das crianças. Lembrem disso, porque, por experiência própria, filhos, netos, sobrinhos ou alguma criança mal educada e aleatória no meio da rua deve ter lhe passado uma dentada na mão e dói muito. Então, repetindo, dente de leite é a mordida mais perigosa do nosso planeta Terra. E agora não vamos tratar de crianças, vamos tratar de adultos um pouco descuidados ou um pouco desaforentos. Um casalzinho de namorados resolveu lá em Ohio, nos Estados Unidos, passear de roda gigante. Só que eles estavam com intenções um pouco mais libidinosas que o comum. Pegaram a sua cabine lá da roda gigante e resolveram não perder tempo. Partiram para o rala e rola. Só que logo abaixo deles tinha um grupo de 4 pessoas e dentro desse grupo tinha 2 menininhas, aí as crianças de novo para incomodar, e viram tudo. Imagina, perguntar, mamãe, papai, o que eles estão fazendo ali? Eles estão brigando? Foi um escândalo, chamaram a polícia e os 2 libertinos acabaram sendo presos. É o que eu digo, nada melhor do que as agrabilidades do sexo oposto. Mas vamos fazer isso em local mais íntimo, né, pessoal? E aí vamos falar de bichos de novo, né? De cobra, porque as cobras estão virando vítimas de crianças com dentes de leite. Vamos falar de uma foca. Mas a foca na Nova Zelândia estava meio cansada de nadar tanto, foi para a terra. Perto da praia tinha uma casa, parece um lugar agradável. Entrou na casa e viu o melhor dos lugares para tirar uma soneca com a melhor das preguiças. O que é esse lugar? Um sofá, claro. Subiu no sofá e aí o gato da casa não gostou da história porque o sofá era para preguiça dele. Entraram numa pauleira, brigaram, se estapearam e a foca saiu vencedora. Qual foi o prêmio? Tirou a sua soneca no sofá o tempo que quis, os donos não queriam mexer nela e logo depois se acordou, bocejou, deu uma espreguiçada, saiu foqueando direto para o mar novamente e acabou-se essa história. Os donos da casa até nem ficaram bravos porque a foca não fedia, claro, fica tomando banho o tempo inteiro lá no mar e não sujou a casa, só usou o sofá, não fez nem um cocôzinho no tapete. Foi embora tranquila. Talvez esse seja um bom bichinho de estimação para quem mora perto da praia e não quer ter trabalho, não acham? Mas agora, para finalizar o Fora de Curva, pessoal, olha só, vamos falar de guerra. Mas não guerra como da Rússia e da Ucrânia. O que acontece? Muitos países têm uma quantidade imensa de armamento, muitos deles nucleares, mísseis, blá, 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 toda aquela conversa que vocês todos já sabem. A questão é a seguinte: em alguns momentos da história da humanidade,
ameaças de conflagrações mundiais ocorreram por conta de radares mal preparados. Nos anos 50 ou 60, os americanos avaliaram via radar que eles estariam eventualmente sendo alvo de mísseis soviéticos nucleares, mas na verdade não passava de um grupo de patos fazendo imigração. Assim como os soviéticos quase fizeram um contra-ataque sobre um ataque que não existia dos norte-americanos. Isso só foi evitado graças à destreza de um comandante de submarino que tinha as armas ali e recusou a ordem de soltar seus mísseis contra os norte-americanos. E ele estava certo, era alarme falso. E agora, o que acontece? Esses países realmente, no período de Guerra Fria, afora algumas falhas, mostraram zelosos em relação ao seu material bélico, especialmente nuclear, seus mísseis. E nós sabemos que uma das grandes tretas mundiais do século XX até século XXI é entre Índia e Paquistão. Eles já entraram em guerra no século passado por umas 4 vezes, normalmente a Índia levou vantagem, mas são dois países com poder bélico nuclear e seus mísseizinhos de plantão. O que aconteceu, gente? 3 oficiais indianos, não se sabe direito as motivações, mas foi acidental, devem ter apertado o botão errado, feito alguma caca, simplesmente lançaram um míssil de cruzeiro com capacidade nuclear contra o Paquistão. Primeira coisa, ainda bem que a arma estava vazia, não carregava nenhuma ogiva. Segundo, quando o artefato caiu, foi numa zona que não era habitada, não teve vítimas. Mas, evidentemente, isso gerou algumas tensões entre os dois países, criaram uma cúpula e, graças a Deus, concordaram que foi um acidente, mas que a Índia deveria fazer alguma coisa para melhorar sua segurança. O que os indianos fizeram? Demitiram os 3 oficiais que fizeram a caca. Primeiro lugar, foi uma decisão correta, mas o fato aconteceu em março e os caras só deixaram as suas posições agora no final de agosto, gente. Imagina as cacas que eles não poderiam fazer nesse meio tempo. E o que vai ser desses 3 coitadinhos oficiais, ex-oficiais do exército indiano? Será que eles vão buscar emprego em fábricas de fogos de artifício, coisa parecida? Aí o perigo está de volta, é mais localizado, mas pessoas como essas deviam ter caçado a sua carteira de habilitação para apertar botão que dispara foguete, mesmo de artifício. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que cada um de vocês tenha um excelente, um baita do final de semana. Aproveitem bem, porque segunda-feira está logo aí. Falar em segunda-feira tem um recadinho final. E na segunda-feira começa a semana novamente, sempre com novas encrencas, e a gente sabe, 2022 não está fácil para ninguém. Agora, o recadinho, talvez na segunda-feira, pessoal, não tenha o Fora de Curva. Eu vou estar na estrada, indo para São Paulo de carro, e não sei se vai dar tempo para produzir o vídeo. Já peço antecipadas desculpas para quem gosta do quadro que vem por aí, mas são compromissos inadiáveis. Vou tentar produzir o material no domingo, se der tempo, e lançar ele na segunda. Se acontecer isso, vocês sabem, o material foi produzido no dia anterior. Então, finalizando agora, um forte abraço em cada um de vocês e não se esqueçam, inscrição no canal, deixar like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Repetindo, um forte abraço em cada um de vocês. Um excelente final de semana. Até breve. Tchau.